Carta de São Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Donde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra. Não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é em vão que diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Esse texto de São Tiago ilumina-nos para que meditemos o 9º e de alguma forma o 10º sacramento, mandamento, que hoje na missa Padre Jonas vai concluir meditando conosco sobre o 8º mandamento. O que a igreja quer nos ensinar a partir desta dupla proibição? Não cobiçar as coisas alheias, não desejar o cônjuge, a esposa, o marido da pessoa próxima. Qual é o grande enfoque? O grande enfoque não está nas coisas, não cobiçar coisas alheias, porque isso já entrou no 7º mandamento, não furtar, e nós já meditávamos hoje no final da manhã, começo da tarde. Também o 9º não está voltado tanto para a questão sexual, pois isso já foi contemplado no 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Quais as duas palavras fortes então desses dois mandamentos? Não desejar coisas estragadas, não cobiçar nem coisas e nem pessoas. Olha, mas por que Deus ia colocar como um mandamento algo que parece tão superficial, o desejo e a cobiça? Exatamente porque tanto o desejo quanto a cobiça não tem nada de superficial. Tanto o desejo como a cobiça são forças que agem dentro de nós e que podem nos construir ou nos destruir por completo. E por isso Tiago une o aspecto da fé, o aspecto da oração, e é isso que nós queremos pedir a Deus também, que nessa tarde a gente pudesse, primeiro, compreender, e segundo, diante do Santíssimo, hoje pedir ao Senhor: Senhor, cure os nossos desejos estragados, cure os desejos que nós, consciente ou inconscientemente, alimentamos. Tudo aquilo que existe de concreto na vida, na história, primeiro existiu como um projeto. Me lembro como se fosse hoje
tive a graça de estar celebrando a Eucaristia aqui, aonde encontra esse rincão. Padre Jonas presidia uma linda Eucaristia, aonde ele dizia que aqui nós teríamos um grande santuário da vida, um recorte do céu, um pedaço do céu. E idealizava esse centro de evangelização. Era a pedra fundamental. Menos de um ano depois, 9 meses depois, estava sendo inaugurado esse monumento da fé e do desejo, não só do padre, do Héctor, da Luzia, de cada um que teve a coragem de tirar da sua história o ouro e aqui investiu. E agora, um ano depois, nós estamos definitivamente nesse centro de evangelização, definitivamente fazendo desse lugar o verdadeiro santuário da vida. Eu sei, quem chega aqui fica estupefato. A própria imprensa já divulgou com admiração. Esse é o maior espaço aberto que a igreja tem no mundo. Não há nenhum outro espaço reservado para evangelização no mundo que tenha a proporção desse centro de evangelização. Eu sei que as pessoas ficam impressionadas, e é para ficar mesmo, maravilha que salta aos nossos olhos. Mas algo tão grande nasceu como um desejo do coração e depois do cérebro. Assim é o esquema de tudo na nossa vida. Primeiro existe como um desejo de alguém. Depois, essa pessoa consegue externalizar esse desejo através de um projeto, através de um desenho. E essa obra passa a existir nesse projeto. Quanto mais parecido for o projeto com aquilo que a pessoa desejou e pensou, melhor, mais eficácia, maior será a qualidade e a beleza do projeto. Depois precisa sair do papel, que é projeto, para ir para a construção. Tijolo por tijolo. Cada pedacinho precisa ser construído. Assim acontece com os nossos sonhos. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo inspirou o autor sagrado a colocar esses 2 mandamentos bem grudados para mostrar para nós que também aquilo que não presta, nós gestamos no nosso pensamento e na nossa alma, no nosso coração. Sabe-se hoje que pelo menos 90% de todas as doenças são psicossomáticas. E nós estamos falando de doença grave, nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de problemas sérios na coluna, no estômago, no intestino, nos ossos, no sangue. 90% de toda doença do sangue são doenças psicossomáticas. O que isso significa? Doenças que foram projetadas pela nossa mente. Olha o que o demônio consegue fazer. Como ele não pode trabalhar com nada que seja real, porque ele é o pai da mentira e da enganação, ele atua em nós através dos pensamentos, principalmente dos pensamentos negativos, dos pensamentos errados. Quantas doenças você já gestou? Porque, pior ainda, além do pensamento, é quando você externaliza esse desejo estragado. A maior parte das pessoas doentes não querem ser curadas. Lá no íntimo do seu coração, acaba transformando a doença numa muleta. Acaba se fazendo de coitadinho. Eu não tenho dó de coitadinho, não.
Eu conheço tanta gente que não tem perna, mas está se virando. Anda pulando na rua, mas anda. Gente que não tem um braço, mas luta. Gente que tem doença grave, mas está aí lutando, inclusive doando-se para as pessoas. Eu não tenho dó de quem é coitadinho, não. Tem pessoas que por causa de ter uma doença ou um problema, acabam sendo um coitadinho. E aliás, os pais têm responsabilidade nisso também. Porque carrega no colo um filho que já sabe andar. E não se deve carregar no colo quem sabe andar. Deve incentivar a pessoa a andar, deve dar a mão para a pessoa, deve empurrar a pessoa, deve puxar a pessoa. Você não é um coitadinho. Aliás, esse vai ser uma temática com certeza abordada na campanha da fraternidade, ao falar dos deficientes. Eu escrevi no meu livro Corações Curados, um capítulo especial sobre isso, onde eu dei o nome de deficientes, exatamente por causa dessa autossuperação. Gente, o maior medalhista da história do Brasil, o Clodoaldo Silva, é um rapazinho que tem atrofia muscular, que pega 8 horas de ônibus por dia para ir treinar. E vocês imaginam que é uma pessoa atrofiada, sentado num ônibus, 4 horas para ir, 4 horas para voltar? Mas é alguém que tem garra, sabe por quê? Porque a força do Clodoaldo não está na perna, não está só no braço que ele nada, está aqui na cabeça. Com o que você está alimentando a sua cabeça? Talvez você tenha tido experiência de desgraças, de tristezas ao longo desse ano que está se findando. Como é que será o seu ano de 2006? Você vai projetá-lo. Por um lado, nós temos uma certeza: no que depender de Deus, e a gente for honesto o suficiente para abrir-se à sua ação, não nos faltará a graça de Deus jamais. O Espírito Santo, já falamos ontem, não nos abandona, mesmo quando a gente vai lá para o fundo do poço. Que 2006 você está projetando no seu coração? É perguntar-se pelos seus desejos, é perguntar-se por aquilo que você está gestando na sua cabeça e principalmente no seu coração. Quando nós deixamos-nos guiar pelo encardido, nós passamos a ter desejos encardidos. Quando nós nos fechamos à ação da graça e deixamos a carne tomar conta, nós perdemos a graça de enxergar o outro com os olhos de Deus. E essa deveria ser uma das grandes graças que cada um de nós, principalmente nós que temos dificuldades de relacionamentos, nós que temos dificuldades em viver a castidade, nós que temos dificuldade em viver corretamente com os bens materiais, nós que temos dificuldade de nos relacionarmos com o marido, com a mulher, com os pais, com os filhos. Nós precisamos gestar aqui dentro de nós. Por isso que é muito importante você alimentar o seu coração e a sua cabeça com coisas boas. Com o que você vem alimentando o seu coração? Com o que você vem alimentando os seus pensamentos? O ser humano é aquilo que ele come. Se ele comer comida estragada, o organismo vai reagir imediatamente. E a pessoa sente na hora. Comi algo estragado. Comer algo estragado faz mal. A mesma coisa acontece com o nosso coração. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Se nós comemos as coisas estragadas, de modo especial que os meios de comunicação nos oferecem, de mão beijada. Gente, por que aqui no Brasil televisão aberta, são todas elas de graça? Canção Nova, nós sabemos, há um projeto de evangelização, que nós estamos ajudando a manter no ar. Mas quais os interesses
que se produz, por exemplo, essas novelas. Sabe quanto custa o intervalo comercial de uma novela no horário nobre? 30 segundos. Dá exatamente 2% da campanha Projeto Dai-me Almas desse mês. 30 segundos. 30 segundos no horário nobre custa 232 mil dólares. R$500 milhão. Sabe o que é isso? 30 segundos. É quase o triplo do que falta para fechar a campanha. Por que alguém paga tanto? Porque sabe que a influência dos meios de comunicação leva as pessoas a obedecerem. Lá diz, compra essa roupa, a pessoa compra. Faz isso e a pessoa faz. E envolvendo nisso um processo de pornografia contínua e constante. Dificilmente você vê o intervalo de um jornal, por exemplo, na televisão, sem que apareça uma mulher com a bunda de fora. Às 8h30 da noite. As crianças estão tudo na sala. Então a criança acostumada a ver lá aquela propaganda no mar, ou não sei aonde, aquela mulher bonita e maravilhosa. Está certo que aquilo é falsificado pelo computador. Ou falsificado nas lojas que vende peito de borracha e essas outras coisas que tem. Mas é que é falsificado, é. Mas o inconsciente não sabe que é falsificado. Aí aquele moleque vai lá e olha e vê. Por isso que hoje, gente, tem moleque que não respeita nem a mãe. Eu atendi uma vez um rapazinho, tinha uns 12 para 13 anos de idade. Então mandaram a mim, porque ele tinha o complexo de Édipo. Lembra da história do Édipo? Que o rapaz se apaixona na mãe? Esse menino, quando via a mãe, primeira coisa que olhava era nas nádegas da mãe. E ia para o banheiro se masturbar, pensando na mãe. Por quê? Porque foi condicionado. Quando uma pessoa... Por que eu não vejo de jeito nenhum revista pornográfica? De jeito nenhum. Não que já não tenha mais controle, que até já passei da idade dos descontroles. Você vai crescendo, vai ficando mais velho, vai amenizando, né? Fica mais como uma saudade do pé. Mas ainda sobra ainda, ainda sobra. Mesmo velho ainda sobra. Então, velharada aí para tomar cuidado. Na Bíblia tem uma velharada danada, meu filho. Aqueles velhos tarados na Suzana, né? É porque você é velho, não. Mas vai amenizando um pouco. Mas a gente não vê exatamente por isso. Porque ao ver, entra pelo aquilo que São João fala, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do coração e o domínio, as preocupações, o domínio das coisas mundanas. Os olhos captam, imediatamente vão para o consciente, que é o ver. Do inconsciente desce ao subconsciente e de lá vai para o inconsciente. Entrou no inconsciente, meu irmão, é uma força medonha a nos mover, levar-nos só a pensar mal das pessoas, lutar contra a impureza dos desejos, é alimentar os desejos com a pureza da graça, senão ninguém consegue. Santo Agostinho já dizia isso. Quando eu tenho um desejo, ou eu tenho desejo, ou eu faço ele passar. Todo desejo passa, até o desejo físico. Você tem desejo de comer alguma coisa, come, passou o desejo, está satisfeito. Então ou você alimenta se é um desejo lícito, ou você corta esse desejo. O desejo passa em 22, 24, 28 segundos no máximo. É aquele momento que vem. É como alguém que está lutando contra o álcool. Deu a vontade de tomar, e às vezes é uma vontade forte, a pessoa fica doida, ela vai para tomar e fala, não, não vou tomar. Pronto. Em 30 segundos, o desejo ameniza e a pessoa esquece. Claro, tem que mudar o pensamento.
que você ficar pensando no álcool, Mesma coisa o cigarro. Quem sabe você não vai começar 2006, eu espero que sim, sem nunca mais fumar. Quem sabe você não vai jogar a porcaria do seu maço de cigarro hoje, nesse chão de rincão, quando Jesus passar, e ele poder de fato passar também aí no seu coração, onde faz de você um escravo. Você sabe qual é a maior causa que uma pessoa fuma? O desejo estragado, o desejo alimentado. Então Santo Agostinho dizia, quando você alimenta o desejo, ele vira uma necessidade. E nós sabemos aquilo que é necessário, nós não temos nem como lutar contra. Nós vamos alimentando a indústria da pornografia. Eu fico impressionado, abismado, que com tanta evolução da chamada revolução sexual e companhia limitada, as pessoas sejam tão dependentes da pornografia visual. E esse fenômeno está aqui no Brasil, esse fenômeno está em Portugal, esse fenômeno está no Japão, está nos Estados Unidos, está nos grandes países, na França, na Alemanha. A Alemanha é, segundo as estatísticas, o maior produtor europeu, perde para os Estados Unidos, de filmes pornográficos. O aluguel de fitas de DVD hoje, e antes de VHS, número 1 do Brasil, é igualzinho nos Estados Unidos. Filme pornográfico. Como é que uma pessoa que assista um filme pornográfico, e Deus o livre e guarde, casais que levam o filme lá para o seu quarto, casais que para poder se envolver sexualmente, para poder se excitar, além de Viagra e outras coisas, precisa de assistir filme pornográfico. Gente, que nível mais baixo esse casal pode chegar? Pensa, vocês imaginam se essa não é uma das grandes causas de doença para as mulheres, principalmente as mulheres que tiveram uma educação sexual repressiva, no tabu, como eu abordo no livro citado, Sede Fecundos. Você imagina que o inconsciente capta a verdade. O inconsciente sabe que aquele homem, meu marido, que está ali na minha cama, que recebeu a bênção de Deus para estar ali e transformar aquele lugar num santuário de vida, num lugar sagrado, sabe que ele está excitado, não é comigo, mulher, é com a artista que está lá imaginando na cabeça. Pensa bem os sentimentos que isso, é por isso que tem muitas mulheres que têm ojeriza ao sexo, por isso que tem muitas mulheres que nunca sentiram prazer sexual. No livro eu trago as estatísticas recentes do grande exército de mulher que não sabe o que é sentir o prazer, que não sabe o que é sentir o orgasmo. Por quê? Porque quando ela vai para o quarto com seu marido, ela está sendo coisificada. O corpo dela está sendo usado para que ele alimente um desejo que não é para ela, que não é dela, e repito, que não tem a bênção de Deus, que não tem a presença de Deus. Ora, aonde não tem a bênção de Deus, tem a presença do encardido, que vai estragando, que vai destruindo, que vai aporcalhando a sexualidade, a partir dos pensamentos e vindo para o coração, para o desejo. E aí é claro, a primeira coisa que se perde ao perder a dignidade de um sacramento é perder a dimensão de Deus. A sexta bem-aventurança diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Significa que o impuro de coração não verá a Deus, e além de não ver a Deus, vai ver o demônio, e inclusive começa a ver o demônio um no outro, porque perdeu o respeito, porque perdeu a alegria, porque perdeu a dignidade. Meu Deus do céu, nós somos criados num regime maravilhoso, aonde pai e mãe tinha que ser honrado, porque eram respeitados, porque se respeitavam, porque respeitava a dignidade do outro. Há de um filho que respondesse para uma mãe ou para um pai,
porque tinha a dignidade da família. E hoje essa baderna que a gente vê em tantos lugares, começou aonde? Começou no alimentar desejos pornográficos, alimentar desejos estragados, alimentar desejos aporcalhados, que vai fazendo com que agora eu não consigo mais respeitar a pessoa que perdeu o senso da sua dignidade. Como é que essa pessoa vai respeitar a dignidade do outro? É a coisificação do ser humano. O grande pecado da pornografia, que começa, como eu disse, com a pornografia visual. Que pena que eu conheço a história de pais, homens estudados, homens bem-sucedidos na sociedade, que compra revista pornográfica, que compra revista de mulher pelada, de homem pelado, e leva para casa, e deixa lá para o filho ver. Assim, sossegado. Uma vez nós éramos seminaristas, fomos para a praia. O padre conseguiu emprestado lá uma casa de um casal amigo deles. Gente de igreja, amigo do padre. Gente que frequentava a comunidade. Ela inclusive era ministra de Eucaristia. Entregaram a chave da casa. Quando entramos na sala, no meio da sala tinha um balaio. Dentro desse balaio devia de ter umas 25 revistas de mulher pelada. Família cristã, família que tinha filho adolescente na sala. E eu pensei, meu Deus do céu, se não tiver nem vergonha de emprestar para os padres, ou os padres que iam lá costumavam ler aquela revista, ou já chegaram na perda do senso do ridículo. Antigamente, esse antigamente é 20 anos atrás, você chegava numa banca de revistas, não tinha uma revista pornográfica. As revistas eróticas, eu me lembro da primeira vez que eu vi uma revista dessa. Nossa, para mim foi um espetáculo. Que molecão bobo. E um vizinho de frente da casa da minha avó me emprestou. Chamava-se Fiesta, e foi uma festa. Me lembro como se fosse hoje a página central da revista. Era uma moça alourada, cheia de sardinha assim na cara, fotografada de lado, então aparecia assim esse ângulo da perna, e com o braço esquerdo tapando o seio. Essa foi a revista pornográfica que eu vi. E como aquilo deixava a gente pensativo. Era bonito, mas não aparecia nada, nada. Hoje você vê em outdoor, a mulherada pelada, tudo propaganda de tudo. Precisa pôr mulher, e também hoje já tem esses homens pelados. Meu Deus do céu, para fazer propaganda de papel higiênico, não precisa mostrar o vaso sanitário. Para fazer propaganda de certas coisas, não precisa mostrar a mulher naquelas posições ginecológicas. Porque imagino que isso faz na cabeça do adolescente, na cabeça da criança que está formando a sua sexualidade. Que criança não nasce sexuado, não. Criança tem genitais, mas não tem diferença não. Para criança é tudo igual. Ela vai formando. A sexualidade forma-se ou deforma-se pela educação, pela religião, pelos meios de comunicação social, pelo diálogo familiar. Forma-se ou deforma-se. Quanta gente deformada hoje. Por quê? Porque vai alimentando com isso, isso vai se tornando natural. Qualquer um chega lá e compra essas revistas mais absurdas do mundo. E os jornais fazem questão de divulgar. Ah, porque a atriz fulana, ah, porque o cantor ciclano posou pelado na revista e ganhou não sei quantos mil. Aí a pessoa vai lá e fala assim que é por curiosidade. Você devia também tomar um golinho de veneno por curiosidade. Vai ver que em você não vai fazer o efeito. Se você toma o veneno por curiosidade ou por desejo, o efeito vai ser o mesmo. Então a pessoa vai alimentando uma visão estragada e vai perdendo a capacidade da pureza.
Aí passa isso para os relacionamentos. Quantos jovens não sabem mais a pureza do namoro? Quantos? É claro, no namoro tinha esse desejo. Na minha época de namorado tinha esse desejo, na época dos nossos pais tinha esse desejo, na época dos nossos avós tinha esse desejo, na época de Adão e Eva tinha esse desejo. Desejo sempre existiu, mas a gente dominava o desejo, e dominava o desejo por causa dos valores. Sem os valores, ninguém domina desejo nenhum. Domava-se o desejo porque pensava em algo maior, ou pensava-se no matrimônio, e a gente queria que o nosso matrimônio fosse abençoado por Deus. Esse era o sonho. Todo mundo sabe que o sonho de toda menina, mas também de todo rapaz, era se casar na igreja, era receber a bênção de Deus, era poder unir-se. E a gente sabia, por valor, que aprendeu em casa, que aprendeu na catequese. Eu, na verdade, aprendi muito mais na minha casa do que em qualquer outro lugar. E aprendi muito mais pelo silêncio de testemunho do meu pai e da minha mãe, do que por aulas que eles tivessem sentado. Vem cá. Aliás, não me lembro mesmo de o meu pai ou a minha mãe chegar e falar: vem cá, senta aqui que eu vou explicar para você. Não, era de uma forma natural. A gente vendo o respeito que papai tinha pela mamãe, o respeito de mamãe com o papai, a orientação que eles iam dando, o tipo de roupa que eles faziam para a gente. Por exemplo, lá em casa a gente não andava sem camisa dentro de casa, mesmo os rapazes, porque as meninas precisavam usar uma roupa decente. Inclusive o papai não gostava que a gente ficasse com a camisa aberta, dentro de casa. A mesa, por exemplo, jamais sentar à mesa sem camisa. Aquilo era um absurdo. Por quê? Porque tinha valores, o valor do corpo, o respeito, o valor sagrado da refeição, o valor sagrado da consciência, a liberdade, a igualdade de homem e mulher. Eu sempre aprendi isso. Homem e mulher são iguais. Lá em casa, a chave da casa ficava numa coluna lá do lado de fora. Cada um chegava, tanto os meninos como as meninas, ela lá abria e entrava. Papai respeitava, mamãe respeitava a nossa individualidade, mas colocava os limites. Então, sem valor, ninguém consegue dominar o desejo. E o valor dos valores, qual é? A fé. Por isso Tiago diz: vocês pedem e não conseguem, porque falta para vocês a obediência à palavra, a submissão a Deus. E essa palavra que São Tiago diz aí é muito forte. Diz que Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de mim. Deus tem ciúme do Espírito Santo que Ele botou em nós. Por isso nós não podemos prostituir os nossos pensamentos, prostituir as nossas emoções, prostituir os nossos desejos. Mais do que isso, pela força da fé, aqui vem a importância da cura interior. Pela força da fé, nós deixamos o Espírito Santo descer à raiz do adultério. Qual é a raiz do adultério segundo a Bíblia? Enquanto eu bebo água, penso. Qual é a raiz dos assassinatos segundo a Bíblia? Qual é a raiz das brigas, das contendas? Corações feridos e estragados pela consequência do pecado. Jesus disse isso, tanto em Mateus como em Marcos. É do coração que brota os falsos desejos, o adultério, a pornografia, a violência. Ora, meus irmãos, a ciência diz que quando um trauma inconsciente se instala, ou quando um trauma se instala no nosso inconsciente, a ciência não tem absolutamente nada para fazer. Freud descobriu e deu nome ao inconsciente, mas não descobriu ainda como
atingir o inconsciente. Como fazer uma abordagem direta? Doutora Renata, em Belo Horizonte, fez essa experiência. O único jeito de atingir o inconsciente e mudar o inconsciente chama-se cura interior. O único jeito de vencer, portanto, os desejos estragados é através da prática do exercício da oração de cura interior. Porque se somente os puros de coração verão a Deus, somente Deus pode atingir. Já preguei sobre isso aqui. O nosso coração, a essência do nosso coração não pode ser atingida pelo mal. Jamais. Nem que você livremente delibere para isso. Você não tem a liberdade para abrir o íntimo, o sacrário inviolável, diz a Gaudium et Spes, documento do Vaticano II, e que está no Catecismo. O demônio não tem poder sobre o nosso coração, o íntimo do nosso coração. O poder dele é através dos desejos, de uma casca que ele vai criando no nosso coração e que nós vamos permitindo, cada vez que alimentamos o pecado, cada vez que alimentamos de forma errada o desejo, cada vez que deixamos nos mergulhar pelo pecado, cada vez que alimentamos as nossas necessidades em consequências do desejo. Então cria-se uma casca, e essa casca vai engrossando e ela vai tornando-se impenetrável. A ação maligna é na casca do nosso coração. Dentro do nosso coração é impossível ele tocar. O nosso coração foi feito para Deus, é um sacrário inviolável, não tem como o mal entrar aí dentro, ele fica do lado de fora, ele vai tapando, ele vai criando uma veste, ele vai criando uma casca. Por isso que sem a força da cura interior, por quê? Porque a cura interior, ela exerce-se de dentro para fora. Na força da graça de Deus, com a força do Espírito Santo de Deus, nós nos abrimos à ação da graça. A graça de Deus aliada ao esforço humano, a nossa garra, a nossa luta, a nossa decisão, ao primeiro passo. Deus se une a nós. De dentro para fora começa a explodir essa graça de Deus, que vai quebrando essa casca, feito um pintinho. Vocês sabem que o pintinho, se não sabe, fique sabendo, porque aqui também é aula cultural, sobre a avicultura moderna. O pintinho, tá meu passarinho, né? Ele nasce, ele mesmo quebra o ovo. O biquinho dele é muito molezinho, ele não teria força para bicar o ovo. Em cima do biquinho dele tem um outro biquinho que depois desaparece, bem pequenininho, pontiagudo, forte. Se você passar a mão ali, pode machucar a sua mão. E com aquele biquinho que vai desaparecer, ele fura o ovo, a casca, e nasce. A cura interior é um processo assim. O Espírito Santo é como se fosse esse biquinho que se junta ao nosso espírito, que se une ao nosso espírito. Paulo vai falar isso, ele se une ao nosso espírito para combater conosco, para que de dentro para fora ele vai cavucando, 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 e de uma hora para outra você percebe que houve já uma abertura. Aliás, quantos de nós aqui já tem a graça de poder ter experienciado muitas e muitas vezes essa casca desapareceu? Claro, pelas nossas tentações, pelas nossas concupiscências, pelos desejos que nós continuamos alimentando de forma estragada, muitas e muitas vezes de novo vai surgindo essa casca. Por isso que São Paulo diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, orai sem cessar. Por isso que a gente precisa estar atento, por isso que a gente não pode brincar, por isso que a gente precisa viver a partir dos valores, valores que nós alimentamos a partir de decisão.
Eu queria perguntar a você, quais as decisões importantes que você tomou para começar bem 2006? Se não tomou, muda nada. Aliás, hoje não muda mais nem o calendário. Antigamente mudava o calendário. Hoje não tem mais calendário. Antigamente você entrar numa casa, nessa época do ano, tinha 63 calendários espalhados na parede. Aquelas folhinhas enormes. A pessoa pregava aquilo na parede. Hoje nem isso mais. Hoje tem no relógio, hoje tem os relógios digitais, hoje vem a data no micro-ondas, na porta da geladeira, na televisão, no aparelho celular, todo lugar. Ninguém mais usa calendário. As empresas não distribuem mais brinde. Então não vai mudar nada na sua vida. Quais as decisões importantes que você... E eu digo uma coisa a você, meu irmão. Seja honesto com você mesmo, com você mesma. Com certeza, alguma decisão importante você precisa tomar. Alie-se ao Espírito Santo. Você está terminando e estará começando daqui a algumas horas o ano novo de um modo muito lindo, de um modo maravilhoso. Você faz parte desses milhares que estão tendo a coragem, que está, no seu caso, tendo a coragem de encerrar o ano louvando, agradecendo a Deus, de começar o ano com a bênção de Deus, com a entrada solene de Deus. Jesus vai encerrar esse ano daqui a pouco com a entrada do Santíssimo. Jesus vai inaugurar o ano novo com a entrada do Santíssimo na madrugada. E entre Jesus Eucarístico que encerra e Jesus Eucarístico que vai abrir o ano novo, nós temos a Eucaristia, o Cristo Eucarístico que vem até nós como alimento, para dizer a cada um de nós: esse ano será o melhor ano da sua vida. No que depender de mim, diz o Senhor. Esse ano você vai ser hexacampeão do mundo. Não só na Copa, mas na Copa também eu acredito que nós vamos passar a perna naquela lemoada mais uma vez. Ah, com certeza. Mas não é essa vitória que eu estou desejando para você, não. Eu quero desejar a você aquela vitória que ninguém toma. Aquela vitória que ninguém pode roubar, nem um juiz ladrão, ou nem uma falcatrua, ou nem um desgaste de jogador. Eu estou pedindo para você a vitória de Deus. Quantos com certeza esse ano de 2006 estará pela primeira vez pisando o chão sagrado da Terra Santa? Você pode. Está lá uma propaganda grande lá. Você pode. É muito mais fácil do que você pensa. Qual é o projeto para você no ano 2006? Você está doente? Eu estou propondo a você que em 2006 você se cure dessa doença. Ah, é uma doença muito grave? Ótimo. Nosso Deus é especialista no absurdo. Se Ele abrir o mar vermelho, nosso Deus tem poder de curar o seu sangue desse vírus que está comendo você. Nosso Deus tem o poder de curar você desse câncer, dessa enfermidade grave que você tem. Mas para isso, precisa começar numa decisão da sua inteligência e cair no desejo do seu coração. Você vai precisar desejar, mas desejar com todas as forças do seu coração. Eu quero a cura, eu preciso a cura. Mais do que isso, o desejo em Deus tem que ser: eu tomo posse da graça de Deus em minha vida. 2006 vai ser o ano que você vai vencer. Vai vencer as tentações, que talvez até inconscientemente. Não se culpe, não. Quando alguém se culpa, é o demônio que está agindo. E eu falei ontem, no mesmo processo de acusação. Eu não sei por que você acabou caindo nesse vício, nessa impureza. Quantos têm o vício da leitura pornográfica,
o vício do uso errado da sexualidade, com homem, com mulher, com animais, com crianças. Você vai vencer nesse ano de 2006. Mas para isso você precisa deixar o Espírito Santo purificar. Põe a mão na sua cabeça e peça: Espírito Santo, purifica o meu pensamento. Espírito Santo, desce a mão no coração, purifica os meus desejos. Espírito Santo, purifica o meu ouvido de toda palavra estragada, perniciosa, suja, pecaminosa. Espírito Santo, cura lá no íntimo do meu coração as sujeiras que eu deixei que aí se estabelecessem em consequência dos meus desejos alimentados de modo estragado. Espírito Santo, eu quero nessa tarde renunciar a todo alimento consciente ou inconsciente dos meus desejos estragados. Eu quero renunciar a toda pornografia do pensamento, das palavras, dos atos e das omissões. Eu quero renunciar hoje à pornografia que alimentei com os meus desejos desde a minha infância. Eu renuncio toda a impureza do meu pensamento e do meu desejo, que veio como consequência de experiências que eu tive na minha infância. Eu era ainda tão pequeno, eu era uma criança, e brincando, acabei aprendendo na rua, com os parentes, com os amigos, acabei me viciando. E como criança, nasceu em mim aquele misto de condenação e de medo. Fui escondendo isso dentro de mim, escondendo e alimentando. E nas primeiras oportunidades que tinha, revivia, porque aquilo era gostoso, aquilo trazia uma sensação gostosa. Veio a minha primeira comunhão, mas eu não confessei isso. Eu tinha vergonha e medo. O padre era conhecido. Aí então eu comecei a comungar, mesmo cometendo impurezas, sozinho, ou com outras meninas ou meninos, ou até com adultos. Assim eu entrei na pré-adolescência, na puberdade, o meu corpo amadureceu, eu virei mulher, eu virei homem, vieram as mudanças no meu corpo, e com essas mudanças, até pela minha ignorância, eu fui deixando de perceber o que estava acontecendo na minha vida. Eu passei a ter vergonha do meu corpo, mas escondido, sozinho, ou com algumas pessoas que desde a infância brincavam e pecavam comigo. Eu fui cometendo. E com isso, Senhor, eu fui perdendo a sensibilidade, o respeito por mim e pelos outros. Antes de acabar a minha adolescência, Senhor, eu já era escravo da pornografia e do pecado. Antes de terminar a minha adolescência, Senhor, eu já era dominado por um espírito de homossexualismo, por um espírito de lesbianismo, que me impedia de viver. Embora, por pressão social, eu até arrumava uma namorada ou um namorado, mas lá no íntimo do meu coração eu era escravo. E fui alimentando essa escravidão, com as revistas, com os vídeos, com as piadas, com as brincadeiras, com a convivência pornográfica, até prostituída. Mas hoje, Senhor, hoje eu estou tomando a decisão fundamental. Eu quero hoje, eu preciso, Senhor, entrar nesse ano novo com desejos novos. Renova os meus desejos.
purifica os meus sentimentos, liberta-me, Senhor, de toda a opressão que esses desejos estragados deixaram em mim, que se transformaram em vícios. Liberta, Senhor. No que depender de mim, Senhor, eu vou lutar. É por isso que eu coloco, Senhor, o meu coração, os meus desejos, as minhas emoções, sob a força e a ação do Espírito Santo. Cura-me, Senhor. Põe a mão na pessoa que está do seu lado e pede por ela também, de modo muito simples. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toque no coração desse meu irmão. O Senhor sabe os desejos estragados que ainda habitam o seu coração. Toque, Senhor. Toque no mais íntimo desse coração, aí onde encontra-se a decisão de ser essa pessoa nova, essa pessoa restaurada, essa pessoa curada. Cura, Senhor. Cura o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Peça essa cura interior, profunda. No último dia desse ano, Senhor, esse é o grande presente que eu lhe peço, para mim e para cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. A graça da cura interior, a graça da restauração, a graça da libertação. Cura, Senhor. Solte sua voz. Deixe o Espírito Santo rezar por esse irmão e essa irmã através da sua voz. Queria mandar iria candaria lá. Olha malaria la candara malaria lá. Solta a voz. Iria mandar e candaria. Vai pedindo. Liberta, Senhor, dos desejos estragados. Liberta, Senhor, dos condicionamentos consciente, subconsciente e inconsciente. Liberta, Senhor, das imagens distorcidas que ficaram, que foram alimentadas, que entraram no inconsciente, através de revistas, de livros, de televisão, de vídeo. Liberta, Senhor. Purifica, Senhor, essas imagens estragadas, alimentadas pelos desejos estragados. Purifica, Senhor, todo espírito de pornografia, de homossexualismo, de lesbianismo, de adultério, de infidelidade, o infantilismo, Senhor, de pessoas adultas, dominadas pelo espírito maligno. Purifica, Senhor. Ele amandaria, colamandari candaria lá, candaria lá. Orira mandará, oia mandari candaria lá. Peça ao Pai esse coração puro para ver a Deus. Dá-me, ó Pai, um coração puro, para que eu possa vê-lo em cada pessoa, em cada irmão, em cada irmã, e também vê-lo em minha vida. Oia mandari heriria lá, candari shiri, oria lá mandari, ola mandari candaria.